E aí, como é que você tá? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre três coisas bem interessantes. Bem interessantes mesmo. O trabalho remoto presencial, esse layoff que aconteceu horrível com a galera lá do Itaú, 1.000 pessoas foram demitidas. E a terceira coisa é a estrutura de empresa. Eu vou conectar essas três coisas. A terceira estrutura de empresa é como você deve identificar a estrutura da empresa que você está assim que você entra nela. E o porquê que isso é importante. Fiquem nesse vídeo porque ele é extremamente importante diante dos fatos que a gente está nessa semana, nesse momento. Antes de falar sobre os assuntos que a gente vai falar, eu queria mostrar uma atualizaçãozinha que a gente fez aqui no Jarbas. Agora você pode emitir alertas de atividade de acordo com os seus eventos. E lá na agenda, você conectar com o seu Google Agenda. Beleza? Você pode conectar com o seu Google Agenda, vai aparecer todos os eventos que estão no seu Google Calendar aqui nesse calendáriozinho. E aí você pode mover para lá, mover para cá, tanto os cards de atividade normal quanto os cards do Google Agenda, que vai refletir em tempo real. Fechou? Ó, separei alguns links aqui, ó. Microsoft volta com o trabalho presencial. Uns comentários aqui sobre o layoff lá do Itaú. E esse vídeo do Diego Barreto, lá do CEO do iFood, que ele fala sobre trabalho remoto presencial. Vou dar o play primeiro nesse aqui para a gente começar a iniciar a nossa conversa. Amazon, grandes players falam assim, não, cara, agora é tudo presencial, acabou a mata. Ninguém me mostrou um número até agora provando que isso é melhor. Você acha que isso é conversa? Não, eu Ó, só não vi um número. ele ficou meio sem graça, esse carinha aqui ficou meio sem graça quando ele falou que ninguém mostrou um número que isso é melhor. Ele, ele parece que ele não gostou. Até porque a galera do Primo Rico lá é tudo nessa vibe assim, presencial, presencial. Mas ele fala isso com bastante clareza que ninguém nunca provou pra ele que o remoto ele é menos produtivo do que o presencial. E aí ele complementa. Então, assim, é que é muito fácil eu te convencer com base na retórica. Sim. Ah, é melhor, as pessoas ficam aqui, você vê, você não sei o quê. Cadê o número? Me mostra que a produtividade é melhor. Minha empresa nunca cresceu tanto, nunca inovou tanto, E ele fala, ó, nunca cresceu tanto, nunca inovou tanto. como nos últimos 3 anos. 3 anos de trabalho remoto. Nos últimos 3 anos O meu de trabalho remoto. E isso, assim, você pode até achar que é conversa para ele se aparecer e tal, mas eu conversei com algumas pessoas que contratam lá no iFood e é realmente bate, tá? A galera preconiza contratar remoto mesmo. E aí, ó, vou passar aqui no Figma. Eu ia entrar nesses artigos aqui, mas fica muito vídeo com cara de fofoca. Eu não gosto desses vídeos assim. Não eu fazendo, né? Às vezes eu gosto de ver os outros fazendo, mas eu não gosto de fazer, não. Mas, ó, aquelas três coisas que eu falei: trabalho presencial e remoto, trabalho, a demissão em massa lá do Itaú e a estrutura de empresa. Primeiro, trabalho remoto e a demissão em massa lá do Itaú. Eles falaram que as 1.000 pessoas que eles demitiram lá, 1.000 pessoas que eles demitiram, foram por improdutividade, certo? Improdutividade no trabalho remoto. Que eles colocaram um sistema feito com IA, um scriptzinho feito com IA, que você pegava o computador da empresa, tinha que trabalhar no computador da empresa, e dentro do computador tinha um script de inteligência artificial que detectava que você não movia o mouse ou não clicava, você não interagia com o computador. E pessoas que tiveram aquela interação de até, aliás, a não interação de até 4 horas, ou mais do que 4 horas, eles botaram para fora. Então, vamos lá, se você ficou 4 horas sem mexer o mouse ou sem clicar, você ia ser demitido, certo? E eles demitiram isso tudo de uma vez. Assim, obviamente, não foi por conta disso, né? Mas entra no terceiro ponto que eu quero falar sobre estrutura de empresa. Já já eu chego lá. Essas pessoas foram demitidas, muitas delas tinham o PRAD, que eles chamam de PRAD. Lá não é todo canto que tem, mas lá no Itaú tinha, que é prêmio, eu acho que é prêmio de reconhecimento por alto desempenho. Esse R eu não tenho certeza que é reconhecimento, mas eu sei que é prêmio alguma coisa por alto desempenho. Eu acho que é prêmio de reconhecimento por alto desempenho. E mesmo assim, essas pessoas que receberam o PRAD, em tese eram pessoas de destaque, elas também foram demitidas, que estavam no trabalho remoto e que aparentemente ficaram até 4 horas sem mexer o mouse ou sem clicar. Beleza? Não vamos entrar nesse mérito, porque, como eu falei, eu não quero fazer um vídeo de fofoca ou de análise, assim, eu quero realmente passar uma coisa interessante. E aí eu entro
no ponto de estrutura de empresa. Caso você não saiba, ou caso você nunca tenha ouvido falar sobre isso, porque com as pessoas que eu converso, normalmente elas não têm conhecimento disso, eu queria falar que é, existem três tipos de empresa, que normalmente você vai ser contratado na tecnologia, certo? A primeira empresa é uma startup de alavancagem. A segunda é uma empresa tradicional. E a terceira é uma empresa, eu vou colocar assim, uma empresa com grande caixa, um CEAC de grande caixa. E aí você lê bancos, você lê Big Techs e você lê essas multinacionais, certo? Então, tem esses três tipos aqui. As empresas que trabalham com alavancagem, o que significa alavancagem? São normalmente startups, vou colocar aqui, ó, startups, que pegam dinheiro de outras pessoas, normalmente investidores, para que eles alcancem os objetivos. Então, vamos lá. A minha startup, ela, ela fatura um milhão por mês, certo? E aí, de acordo com os dados que eu tenho, para eu faturar 10 milhões, vou botar 10 milhões, não, vou botar 2 milhões, que é dobrar o faturamento, né? 2 milhões por mês. Eu tenho que investir, ó, eu tenho que investir é, mais 200k por mês, certo? Tenho que investir mais 200k por mês. Só que eu não tenho esses 200k, eu tenho 50k ou 100k. 50k que é o que me gera 100 milhões. Mas se eu tiver 200 mil, pela matemática e os dados que eu tenho, eu vou faturar 2 milhões. E aí o que é que eu faço? Eu pego esses 150 mil com outras pessoas, com outros investidores, certo? E aí o que é que vai acontecer? Essas pessoas que dão esse dinheiro para alavancar uma startup, elas vão querer o quê? Se eu dei 150 mil, vamos lá, seguindo o fluxo aqui, ó, se eu dei 150 mil, eu espero eu espero que eu receba pelo menos 150 mil, né? Para eu não ter prejuízo. E aí, normalmente, o que acontece? Se eu dou aqueles 150 mil confiante que aquilo vai me gerar e vai gerar para a empresa 200 mil, eu espero que eu receba, vamos colocar um funilzinho aqui, eu espero que aqueles 150 mil, eles virem, por exemplo, 320 mil, certo? E aí, o que acontece? Caso você não tenha percebido ou caso você não saiba, as empresas elas vivem de projetos, principalmente essas duas aqui, ó, uma empresa de alavancagem e uma empresa de alto caixa, de alto capital. Elas vivem de projetos. E aí, o que é que acontece? Quando o investidor ele coloca aquele dinheiro lá, 150 mil, para gerar mais 200 mil, sei lá, aumentar o faturamento da empresa, e ele espera que aquele dinheiro multiplique, ele dá aquilo ali para a empresa no formato que a empresa vai traduzir no formato de um projeto, por exemplo, seja uma nova funcionalidade, seja um novo produto, ou seja, melhorar o produto que ela já tem, certo? Ok? E aí o que acontece? Quando ela recebe esse dinheiro, o que acontece lá com a empresa é alta. Ixi, bugou ali, peraí. Alta contratação. Vou chamar de contratatividade. Essa palavra não existe, mas é só para contextualizar aqui. Alta contratatividade, certo? O que vai acontecer se a empresa que faturava 1 milhão e ela vai faturar 2, ela tinha 50 funcionários? Agora, para ela alcançar aquilo ali, ela vai ter que ter 80 funcionários, certo? Ela vai ter que ter 80 funcionários. Ok? E aí, você vai ver que vai ter um extra. Aqui, ó. Extra de 30 funcionários, certo? Aumentamos 30 funcionários. E aí, o que é que vai acontecer? Esse projeto ele vai ter um início e ele vai ter um fim. Concorda? Se essa matemática sempre batesse, ia ser infinito. Vocês concordam que de 1 milhão ele ia para 2 milhões, 3 de 2 milhões ia para 4, de 4 ia para 8, e aí ia ser infinito. Se sempre desse certo. E aí seria perfeito, era uma empresa que sempre cresce e ela nunca diminui. Isso não existe. E aí o que acontece? Quando ela faz isso daqui e ela não alcança com êxito aqueles 2 milhões, ou então ela alcança e ela quer aumentar ainda mais,
ela faz o seguinte, uma manobra que é extremamente comum que as empresas, principalmente startup, elas façam. Quando aquele dinheiro que ela recebeu lá, lembra? Aquele dinheiro que ela recebeu começa a acabar, dinheiro começa a acabar, o que é que vai acontecer? Essa galerinha aqui, ó, essa galerinha aqui, esses 30 extra, o que é que vocês acham que vai acontecer com eles? Eles vão embora, certo? Eles serão demitidos. Por quê? Porque o dinheiro que a empresa não tinha e ela recebeu para aportar acaba. Aquele dinheiro não é infinito, certo? E aí, se o projeto deu certo, beleza, acabou, a empresa botou o faturamento lá em cima, a empresa cresceu, mas aquele projeto acabou. Aquele projeto que eles inflaram a empresa para conseguir entregar aquele projeto rápido e colocar dinheiro no bolso dos acionistas, no bolso dos investidores, acabou. E aí, a galera que entrou, a galera sai. Só que o que é que acontece com essa galera que fica? Imagina que tinha 80, voltou a ter 50 funcionários. Imagina que esses 50 funcionários, eles faziam lá em cima, ó, um produto, certo? E agora, com 80 funcionários, eles vão fazerem dois produtos, certo? Eles farão dois produtos. Agora, olha que interessante. Quando a galera é demitida aqui, ó, a galera vai embora, esses mesmos 50 funcionários vão ter que cuidar de dois produtos. E o que acontece? Toda vez que esse ciclo acontece, que tem uma alta contratatividade, e aí depois eles botam um monte de gente para fora, a galera que fica, eles ficam cheios de adrenalina, vamos chamar assim, cheios de adrenalina, querendo entregar cada vez mais para que eles não sejam demitidos como a maioria da galera anterior foi. E aí, eles vão ter que dar um jeito, sempre vai ter um boom de produtividade absurdo, porque todo mundo fica com medo de ser demitido. E aí, eles vão ter que dar um jeito de estancar, de manter aqueles dois produtos que 80 pessoas estavam mantendo, e agora 50 pessoas vão ter que manter. E tenha certeza que eles vão conseguir manter, certo? Eles vão ter que conseguir, porque a única saída é eles manterem. E aí, Aí pode ser que você pense, né? Essa matemática não bate, porque eles estão faturando mais, mas o dinheiro que foi investido acabou. E eles vão fazer o quê? Caso esteja muito difícil, né? Assim, eles vejam que realmente aquele quadro de funcionários não consiga sustentar aquilo ali, aí eles vão lá para, sei lá, 60 ou 65 funcionários. Mas a galera foi embora, certo? A galera que entrou naquele momento de crescimento foi embora. E aí, a gente meio que fecha esse ciclo da startup de alavancagem, certo? Essa empresa tradicional é aquela empresa que, quando você vai olhar lá no gráficozinho dela de crescimento, ela tá assim, ó. Ela cresceu lá 10 anos atrás, aí ela tá assim, ó. Tá assim, ó. Crescendo, crescendo no esforço absurdamente pequeno. Aliás, um esforço muito grande, mas um crescimento muito pequeno. Enquanto essa startup aqui, ela faz assim, ela estava lá embaixo, aí ela cresceu, aí ela manteve, aí ganhou uma alavancagem, aí foi lá para cima e depois fez isso aqui, ó. Aí depois ela cresce de novo e fica aqui, ó. Só que se você olhar os dois picos, o pico segundo aqui, ó, ele aliás, as duas manutenções assim, a segunda, ela sempre vai estar maior do que a primeira, certo? Mas sempre há esse declínio aí que foi e o que acontece com a maioria dessas pessoas que trabalham em startups, que trabalham com investimento. A empresa tradicional, ela segue um caminho um pouquinho mais simples do que esse da startup, que é o quê? Ela cresce pouco, consequentemente, ela contrata pouco, e, consequentemente, a rotatividade de pessoas que se propõem a ficar na empresa, ela é muito baixa, certo? Então, não há grande número de demissões, nunca vai haver, porque é uma empresa que ela cresce com capital próprio, ela não pega dinheiro de outras pessoas. E aí, vamos lá, vamos imaginar, é uma empresa que fatura, sei lá, 1 milhão por mês, certo? 1 milhão por mês, deixa eu colocar aqui, 1 milhão barra mês. Ficou maiúsculo ali, ó, barra mês. E aí, ela tem uma sobra, vamos supor, de, sei lá, 20 mil por mês,
certo? Vamos fazer só para a gente abstrair aqui, para a gente entender o conceito. Ela vai pegar aqueles 20 mil e ela vai contratar duas pessoas. Dois funcionários. Vamos imaginar que antes tinha, sei lá, 48 e agora tem 50, certo? 50 aqui, eu vou botar uns 50. Uns 50, ok? Aí, aqueles 50 geram, sei lá, 1.100.000. 1.100.000. Eles geram lá 1.100.000. Aí, sobra daqueles 20k, que era o 20k anteriormente, sobra 40k. E aí, olha que interessante, né? Aqueles 40k, eles vão conseguir contratar mais 4 pessoas, 4 funcionários. O que tinha 50 antes, agora vai ter 54, certo? Vou botar aqui, 54. Para continuar a minhoquinha aqui, ó, 54. E aí, essa empresa vai fazendo isso durante os anos. É diferente dessa daqui. Ela não tem aquele boom que vai lá para cima, depois vai lá para baixo, depois sobe de novo. Por quê? Ela vai crescendo aos poucos, ao ponto que os funcionários que estão, eles conseguem gerar lucro para a empresa. Certo? Beleza? Então, esse é o fluxo da empresa tradicional. A outra empresa é a empresa que tem muito capital, que foi o que aconteceu com o Itaú, né? A empresa que, sei lá, fatura, vou colocar 1 bilhão por mês, vamos imaginar assim, 1 bilhão por mês, e ela tem, daqueles 1 bilhão, ela tem, sei lá, 200 milhões de excedente. E aí ela usa aqueles 200 milhões para quê? Para, sei lá, 10 produtos, 10 novas apostas. Seja novas empresas, seja novas funcionalidades, seja novos projetos, enfim. Sempre que isso acontece, e é esse um dos motivos que as empresas grandes elas são subdivididas em vários outros squads, por exemplo, por que que sei lá, por que que a Nike tem 120 designers divididos em, sei lá, 7 produtos diferentes? Cada produto vai crescendo com as suas próprias pernas. E aí ela aloca uma quantia do dinheiro que ela tem em um projeto X, em um projeto Y, faz uma aposta em Z. Se deu certo, aí entra o próximo passo, né? Se o projeto deu certo, contrata mais gente. Aí contrata mais gente. Se o projeto deu errado, aí eu vou colocar um vermelhinho aqui, ó. Vou colocar aqui, se projeto, aí aqui, ó, deu certo, contrata mais gente, deu errado, demite todo mundo, certo? E aí acontece o quê? A empresa que tem um caixa absurdo, ela tem mais dinheiro para fazer isso aqui se misturar com isso aqui. E aí ela vai crescer, crescendo, crescendo, um pouco mais de variação, mas ela cresce mais do que a empresa tradicional e ela cresce mais do que a startup, porém numa volatilidade menor do que a startup. E aí por que que eu fiz essa bagunça toda aqui, né? Porque é extremamente importante que você saiba aonde você está inserido. Se você está numa startup ela, que ela trabalha com capital próprio, que ela já se sustenta financeiramente, é mais improvável que você perca o seu emprego, ok? Se você está numa startup que ela trabalha com capital de terceiros, com investimentos de terceiros, é interessante que você saiba que você pode estar inserido dentro desse ciclo aqui. E se já aconteceu com você, eu acho que essas pessoas que trabalham em, sei lá, 2, 3, 4 ou 5 empresas durante os anos, fica mais fácil de entender o que eu estou falando. Mas se você está numa startup que trabalha com investimentos de terceiro, pode ser que você esteja nesse cenário aqui. E aí é por isso que, eu não sei se você lembra, mas o Itaú, ele já demitiu gente lá em 2022, já fez um layoff. Em 2023 ele fez outro layoff. Em 2025 ele fez um outro layoff. E aí, por que, né, que isso acontece? Por que esse ciclo acontece? Justamente por conta disso.
Tem muito caixa, investe lá no projeto X, deu certo, beleza, segue com aquele projeto. Deu errado, puf, demite todo mundo. Isso acontece exclusivamente em projetos? Não. Às vezes eles querem dar um aviso para os acionistas, às vezes eles têm um valuation para mostrar, né? A minha empresa vale, sei lá, 100 mil ano passado. Hoje eu quero mostrar crescimento de todo jeito e eu vou demitir aí uma galeraça e minha empresa vai ter crescido, sei lá, vai estar valendo 200 mil. Então, não é que na verdade ela cresceu, mas é que eu dei uma enxugada até onde não podia para mostrar crescimento. Se eu mostrar declínio, os acionistas param de investir, eu perco dinheiro e dá ruim para todo mundo. Então, é interessantíssimo, eu falo isso para todo mundo, para vocês entenderem em que empresa vocês estão, para vocês conseguirem se preparar para as eventualidades, porque a gente sabe que a carreira em tecnologia ela não é tão linear, ela é muito variável. Se você está numa empresa tradicional, essa volatilidade é menor. Se você está numa startup, você pode estar naquele caminho onde ela está crescendo. Se ela estiver crescendo, é bem provável que ela vá dar uma enxugada ali e depois ela vá crescer de novo. Não é que ela, de repente, a startup vai quebrar, não. Mas pode ser que ela dê uma enxugada, dê uma respirada, mostra que está tudo ok para os acionistas e depois contrata de novo. Só que nessa enxugada, pode ser que você ou, enfim, alguma pessoa vá de arracha para cima no quadro de funcionários, vai ser promovido a cliente, certo? Então, galera, eu queria mostrar isso porque isso bate muito com os acontecimentos dessa semana e eu achei interessante trazer isso, né? Eu também não queria ficar surfando em hype nem nada. Eu só queria realmente trazer esse conhecimento porque é difícil de falar isso em texto. Eu queria fazer uma publicação lá no LinkedIn, mas é difícil de explicar, de mostrar esses exemplos que eu trouxe aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se já aconteceu isso com você, ou você conhece, ou se já viu acontecendo com alguém, deixa uns comentários aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço.